Tá aí. Bom, seguindo a nossa pauta aqui, vou falar agora, né, da PEC aí aprovada, né, na Câmara hoje. Foi hoje? Deixa eu só conferir aqui se foi hoje mesmo. Foi aprovado isso na quarta-feira hoje, né, essa PEC, que é a PEC da compra de votos, né? A Câmara votou aí, né, teve uma votação aí de 469 votos a favor, contra 17 e duas abstenções, né? Era necessário aí 308 votos para aprovar essa medida que não passa de uma compra de votos. Ou seja, nós temos aí um teto dos gastos, né? E se abriu uma exceção às vésperas da eleição que busca aí favorecer o Bolsonaro, né? Aumentar a sua popularidade, né? Frente às pesquisas, né, que dão aí o Lula como com vitória no primeiro turno. Então, o Bolsonaro está se mexendo aí, está tendo ajuda, né, do Senado, né, e da Câmara, aí, o parlamento, né, ajudando o Bolsonaro a ter a sua popularidade aumentada, né? Essa PEC, ela aumenta o auxílio emergencial, né, de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano, mostrando que é uma medida eleitoreira, né, uma compra de votos grosseira, né, que deve resultar em uma fraude eleitoral, né, que ele busca aí com isso aumentar suas intenções de votos aí nas pesquisas, e também ele busca aí agradar, né, cooptar, né, enganar um setor aí que é o setor dos caminhoneiros, né, um setor que vem prometendo fazer greves aí reiteradamente, né, tem se colocado aí contra, né, o preço do diesel, né, a medida correta para ser tomada seria a gente revogar, né, esse preço de paridade internacional, né, esse PPI, na verdade, ele tem como objetivo, né, seguir a precificação internacional para favorecer aí os acionistas, né, estrangeiros, principalmente aí os acionistas de Nova York, né, que é para quem o Dallagnol e o Sérgio Moro trabalharam aí para entregar 2 bilhões da Petrobras, né, causaram um rombo aí nas contas da Petrobras, para favorecer, né, esses acionistas, né, estrangeiros, né? Lembrando que esses acionistas estrangeiros eles ganham muito mais, né, do que ganham os acionistas nacionais e também muito mais do que é destinado aí ao setor público, né, as instituições públicas aí, né, são divididos em três partes aí os lucros, né, e dividendos da Petrobras, e quem leva a maior parte são os acionistas. Então, assim, quer ajudar os caminhoneiros, quer ajudar o brasileiro aí, né, é só retirar essa medida, né, que foi aprovada ainda no governo Temer, né, o governo que derrubou, o governo que substituiu, né, a presidenta Dilma, né, que foi derrubada aí num golpe grosseiro, sem qualquer crime de responsabilidade, né, para poder roubar aí a Petrobras, né, fazer a Petrobras gerar lucro para esses acionistas, né, e ao mesmo tempo, né, que gera o lucro para os acionistas, né, recai sobre a população a conta, né, o aumento aí do preço dos combustíveis, né, o aumento e também, né, isso aí acaba resultando no aumento aí do preço dos alimentos, né? Então, se a gente quisesse se fosse para ser tomada uma medida verdadeira, né, não era oferecendo agora um auxílio, né, para os caminhoneiros que vai somente até o final do ano. O Bolsonaro já tinha oferecido um auxílio no valor de R$ 400, os caminhoneiros, né, os sindicatos aí rejeitaram, disseram que isso aí era uma piada de mau gosto, né? E eles então rejeitaram esses R$ 400 e o Bolsonaro correu, né? Correu aí com medo, né, de novas greves, né? De novas mobilizações que os caminhoneiros já haviam se dispostos aí, estavam dispostos a fazer, né? Já tinha encaminhado essa questão. Agora ele aumenta esse auxílio, né, que mal dá para encher um tanque do caminhão, né, ele mais que dobrou isso aí, né, uma vez e meia, né, aumentou aí em torno de multiplicou, né, por uma vez e meia esses R$ 400, chegando a R$ 1.000 aí, para tentar, né, conter a insatisfação desse setor. Então,
uma compra de votos descarada, né, aumentando aí o auxílio emergencial que termina no fim do ano, né, não vai existir mais o auxílio emergencial não, perdão, o Auxílio Brasil, né, que deixa de existir com o final, com o término desse ano, né, elevou aí de R$ 400 para R$ 600, mas não existe mais nenhum programa de assistencial para a população que está aí, em sua maior parte, morrendo de fome, faltando alimento em casa, né? O ano que vem, né, se o Bolsonaro ganhar, essa população aí não vai ter absolutamente nada, né? Ou seja, vai ser jogada na miséria total, né? Então, estão enganando a população. A esquerda, ao invés de apoiar isso, deveria denunciar, né? A esquerda caiu aí nessa do pacote das bondades, né? Não teve um voto contra no Senado, né? E agora na Câmara aí o PT propôs, né, uma alteração, né, no que diz respeito ao estado de emergência. Ou seja, isso aí é uma esse estado de emergência ele é muito importante denunciar ele, né, porque ele confere poderes especiais pro Bolsonaro, ou seja, ele fica livre de qualquer punição eleitoral, né, ele fica livre de qualquer punição eleitoral comprando voto descaradamente, né? Ao invés do STF perseguir o PCO, né, que tem uma proposta aí do fim do STF, não só do fim do STF, mas do fim do Senado, do fim da Polícia Militar, né? Caçou as nossas redes sociais aí, enquadrou a gente como fake news porque a gente tem uma proposta de reforma institucional, enquanto acontece aí um crime eleitoral, né, uma fraude, que vai resultar numa fraude eleitoral na cara dura, né? Aí esses ministros aí, né, os defensores, os guardiões da democracia, não guardam absolutamente nada, né? Deixam aí a fraude correr solta, deixa aí a compra de voto correr solta, né? E depois eles dizem combater o bolsonarismo ainda, né? Ou seja, tá aí, né, a comprovação de que esses ministros aí, né, que buscam calar a nossa voz aqui, né, porque a gente denuncia aí todos os crimes de todos os setores golpistas, como eles não combatem o bolsonarismo porcaria nenhuma. Eles são aliados do Bolsonaro, foi eles que colocaram o Bolsonaro lá, né? Agora o Bolsonaro aí tem carta branca para fazer o que quiser, para dar o dinheiro que quiser às vésperas das eleições, né? E a esquerda aí calada. É preciso sair às ruas e denunciar isso, denunciar todo esse conjunto de golpistas, inclusive o STF. A gente não pode deixar passar isso, né? A gente não pode deixar esse absurdo passar de forma alguma. Se o Bolsonaro ganhar as eleições, né, e a gente já precisa começar desde já denunciar que isso já é uma fraude. Né? Nós não podemos esperar o Bolsonaro para depois chorar o leite derramado. É preciso denunciar a fraude desde já. E o que ele está fazendo é uma compra de voto descarada. Bom, não sei se o Caio quer complementar, Caio, essa daí que é a principal notícia da noite de hoje. Você gostaria de complementar ela? Não, já vou emendar, né, falar sobre o problema da esquerda que votou na PEC, né? Maravilha. Que é o seguinte, porque, bom, primeiro a gente tem que destacar duas coisas absurdas, totalmente absurdas, nessa frente esdrúxula, né, que foi formada no Congresso Nacional para aprovar essa PEC. Primeiro, que é uma PEC claramente de compra de votos, né, como todo mundo já denunciou, né, às vésperas, inclusive que é proibido pela legislação, às vésperas da eleição, o Bolsonaro está apresentando essa PEC que ele foi contra durante o pessoal tem que lembrar, ele foi contra durante todo o período, né? Que o pessoal apresentava aí os R$ 600 e que nunca conseguiu fazer, né? E outra coisa que a gente tem que destacar também que todo mundo falou que o Bolsonaro abandonou, né? Não tinha nenhuma preocupação com o povo, abandonou o povo brasileiro para morrer de Covid, quer dizer, um inimigo do povo, chamaram ele até de genocida, né? Inclusive boa parte dessas pessoas que votaram, né, nessa PEC. Agora, por algum motivo, o Bolsonaro apareceu aí para fazer benesses para a população. Será que é verdade? Será que a PEC tem esse sentido? Vai beneficiar o povo? Evidentemente que não. É uma manobra, né, que o Bolsonaro
realizou, e que a esquerda não conseguiu se contrapor à manobra e fez uma frente aí com a direita e a extrema-direita para aprovar essa PEC. Bom, então a gente vê aí vamos dizer assim, um fracasso completo em manobrar, em apresentar uma outra alternativa, uma outra possibilidade, né, em relação a isso, porque é claramente que o Bolsonaro está injetando dinheiro, né, com vistas a receber, tirar um lucro eleitoral dessa proposta, é evidente, né? Por que ele não fez isso antes? O povo brasileiro está passando fome agora só? Não. A situação de agora está igual, exatamente igual à situação do começo do ano. Do começo do ano estava até mais terrível se bobear, ou igual. Mas por que ele apresentou agora e não no começo do ano, essa PEC? Né? É uma coisa absurda. Bom, aí outra coisa também muito importante de destacar, que é o problema do estado de emergência, né? Que o Bolsonaro ele tem agora poderes especiais. O Bolsonaro tem poderes especiais, poderes que superiores, né, ao de presidente da República normalmente, inclusive para manejar o orçamento, porque agora nós estamos em estado emergencial e o Bolsonaro pode adotar medidas, né, fiscais e até outras, né, que ele não poderia antes. Veja só, né? E o Bolsonaro, ele é presidente da República, mas ele também é candidato à reeleição. Vai ser candidato. E ele tem poderes especiais no país. Então, quer dizer, ele é o presidente do país com poderes especiais que vai concorrer à eleição. Né? Tem, inclusive, o poder aí tem um cofre, né? A chave do cofre agora que ele pode gastar da maneira que ele achar que melhor, inclusive. Então, tem essas duas coisas absurdas que aconteceram, né? E a gente tem que destacar que toda a esquerda no Congresso Nacional apoiou isso aí, todo mundo. O PSOL, né? Glauber Braga, Fernanda Melchior, todo mundo, o do PT, toda a bancada do PT, do PCdoB, todo mundo votou junto com o Bolsonaro, junto com o PSDB, junto com a União Brasil, né? Junto com o PL, todo mundo. Né? Então nós temos que discutir isso. Daqui é uma coisa grave, né? Fazer isso. A esquerda deveria apresentar uma alternativa e não se render à política que está sendo feita pelo Bolsonaro, que é claramente uma coisa contra a esquerda, do ponto de vista eleitoral, né? Ele vai dar um golpe, ele vai usar isso daí em favor dele, lógico. Vai injetar dinheiro na população, mais de 40 bilhões, né? E ele, logicamente, ele vai ter, sim, né, um saldo eleitoral disso, claro. E também, né, fica em aberto o que ele vai fazer com esses poderes especiais que ele adquiriu agora no estado de emergência. O pessoal falou que o Bolsonaro, né, ia dar um golpe de Estado, né? E eles votaram para que o Bolsonaro tenha poderes especiais, uma coisa totalmente esquizofrênica aí da esquerda. O pessoal deveria se explicar porque que eles fizeram isso daí e porque que eles não apresentaram uma alternativa para a população, né, uma alternativa de luta para a população enfrentar essa situação. Bom, vou terminar por aqui, vou devolver aí para o companheiro Thiago. No mínimo, mas se não acontecer um golpe de Estado, acontece um golpe eleitoral, né, Caio? No mínimo, né? E aí, assim, ou seja, eles vão manter o teto dos gastos, né, que não permite aí aumentar os programas assistenciais, né, que não permite aumentar as despesas na saúde e na educação, né, mas que abre uma brecha aí só para dar um golpe eleitoral aí, né, na população. E a esquerda aceita aí de boca aberta tudo isso, né? Bom, então, para dar sequência aqui,